Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um resumo do dia 6 de maio de 2022, programa de número 988, dia 9 de maio, perdão. Passaram a pauta errada aqui. 9 de maio de 2022, programa de 988. Direto da Rússia, o dia da vitória, chantagem e pressão contra Lula. Hoje a gente vai abordar aí diversos temas, né, como o aprofundamento aí dos roubos dos salários, né, o lucro da Petrobras, o preço do diesel que subiu, né, o emparedamento da terceira via pelo Bolsonaro, né, além de outras importantes notícias aí, e além de notícias aí internacionais, né, sobre a Rússia, né, sobre Cuba e uma série de outras questões importantes. Bom, antes de cumprimentar os companheiros aí do chat, né, vou passar aqui para o... Hoje eu estou aqui com o companheiro Caio Túlio, né, praticamente um tição, um programa de preto aqui. Boa noite, Caio. Boa noite, Thiago. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Destacando hoje, né, que o companheiro Antônio Carlos não pôde estar, está em uma reunião partidária, e a gente está aqui substituindo ele, mas amanhã ele vai voltar e retornar para o programa. É isso aí, Caio. Bom, queria pedir para os companheiros, né, em primeiro lugar aí, né, curtir o vídeo, ajudar a gente a compartilhar, né, se tornar membro do canal, né, se inscrever no canal, se tornar membro, ajudar aí a gente com stickers, né, super chat, né, e também aí contribuindo mensalmente, né, você pode contribuir a partir de R$ 8 até R$ 200 com a Causa Operária TV, né, esses valores aí ajudam a gente a manter essa TV independente, operária e revolucionária a serviço dos trabalhadores. Bom, deixar aqui os primeiros boa noites aqui para Nilza Ramos, né, companheira do Sul, né, também Revolução Popular do Brasil. A Carla aí já deixou o seu sticker aí, deixou um gatinho, mandou uma contribuição para nós. Boa noite, companheira. E eu vou passar aqui para o companheiro Caio já dar aí a primeira notícia, né? Que é sobre aí o aprofundamento, né, do roubo aí dos salários. É com você, Caio. Destacar uma notícia que foi feita por um órgão de pesquisa, né, de que a projeção é que o governo Bolsonaro ele vai deixar, né, o salário mínimo menor quando ele sair, né? Esperamos que ele saia, do que quando ele entrou. Quer dizer, o salário mínimo ele retrocedeu ao longo do governo Bolsonaro. Ele perca aí o poder de compra em 1,7%, né, comparado aí entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022, segundo as projeções, né? Um dos aspectos mais importantes para a questão do salário mínimo é justamente o problema da inflação, né? Corroendo aí o salário, e a política que o governo adotou, porque já há 3 anos, né, que não há reposição das perdas salariais do piso, né, do salário mínimo do piso. O governo não cumpre, inclusive, a própria lei, né, porque a lei prevê que você tem que reajustar o salário mínimo, né, todo ano, com base na inflação, mas seguindo também outros mecanismos que levam em conta, por exemplo, o PIB, né? Para que o trabalhador tenha um ganho real, quer dizer, que ele não fique só repondo apenas e tão simplesmente a inflação, quer dizer, que o trabalhador nunca ganhe nada, né? Passa ano, entra ano, ele não ganha nada, ele fica sempre estagnado. O governo Bolsonaro, ele não faz assim, ele repõe apenas a inflação, né? Porque é obrigatório, né? Automático, vamos dizer assim, obrigatório no reajuste do salário mínimo, e não acrescenta os outros mecanismos que deveria acrescentar, né? Que é, por exemplo, a variação do produto interno bruto de 2 anos antes, né? Que é um mecanismo que foi instituído aí pelo próprio governo Lula
para que houvesse algum, né? Então, não é muita coisa, mas que houvesse algum ganho real do salário mínimo, né? E há 3 anos, né, durante o governo Bolsonaro, isso não acontece. Nem mesmo durante com toda a destruição que o golpista Temer realizou, ele conseguiu fazer com que o salário mínimo retrocedesse, né, aos 4 anos anteriores a quando ele deixou o governo. E o Bolsonaro, né, ele realizou essa obra, né, terrível de reduzir, né, o poder de compra do salário mínimo. Ele deixou, quer dizer, ele entrou com um salário mínimo e ele vai deixar o salário mínimo em 2022, segundo uma corretora, né, que está fazendo essa projeção, né? E essa projeção, inclusive, ela pode ser maior, porque vai depender do índice de inflação, né, se vai se manter de acordo com a meta que é esperada, né? Então, eles estimam que a perda vai ser de 1,7 no final de 2022. Quer dizer, em 2022, o salário mínimo vai valer 1,7 a menos do que em 2018. Então, tá aí a obra, né, do Bolsonaro, quer dizer um político, né, de extrema direita e que está a serviço da burguesia e contra, né, os interesses dos trabalhadores, promovendo aí uma devastação na vida, né, nas condições de vida do povo brasileiro. É isso, vou devolver aqui para o companheiro Tiago. É isso aí, Caio, né? Então, a situação aí, né, que a população brasileira está sendo aí sendo submetida, né, jogada cada vez mais na pobreza, na miséria, né? E a gente sabe que esses índices, né, Caio, essas projeções aí, geralmente elas não são muito subestimadas, né? Na realidade, a gente sabe que é muito pior aí a situação que o povo vem enfrentando, né? A gente sabe que os índices de inflação aí são totalmente falsificados, né? Mas é isso aí. Bom, vou seguir aqui, gente, e vou trazer uma notícia aqui importante, né, que é sobre o lucro, né, da Petrobras nesse primeiro trimestre. A Petrobras, nesse primeiro trimestre, ela simplesmente teve o maior lucro, né, entre todas as grandes aí petroleiras, né? A Petrobras, ela teve um lucro líquido de 9,4 bilhões, né? É quase o dobro do que a golpista ExxonMobil, né, que teve cerca de por volta de 5,5 bilhões aí, né, de lucro, né? A Petrobras, ela só perde aí para, apesar, né, do faturamento da PetroChina, né, ser na ordem aí de mais de 110 bilhões, né? O lucro líquido da PetroChina ficou aí em torno de 6 bilhões, né? Então, a gente vê também, né, uma outra informação importante é que todas as petroleiras aí, elas tiveram grandes aumentos aí no lucro, né? A ExxonMobil, ela teve mais de 100% aí de aumento no seu lucro. A Chevron aí mais de 350%. A ConocoPhillips quase 500%. A PetroChina aí, ela teve um aumento, né, no lucro de 46%, né? A CNOC teve mais de 1.300%, e a Petrobras, incríveis aí, 4.500% no aumento do seu lucro aí no primeiro trimestre, né? Entre as 10 maiores petroleiras também, a Petrobras aí teve também, né, um outro recorde aí, né, que é a margem líquida do lucro, né, que foi 29,7%, né? Dentre as 10 foi as maiores e só perde aí para algumas empresas aí menores, né, estadunidenses aí, norte-americanas, né? O que é importante disso tudo, né? Importante é que a gente vê assim uma contradição, né, entre a situação, né, que os trabalhadores da Petrobras vivem, né, a própria empresa que está sendo esquartejada aí, uma série de setores vendidos aí a preço de banana, entregues aí para os grandes tubarões capitalistas aí, né?
Então é uma contradição muito grande, né? A gente sabe aí que tem diversos prestadores, né, empresas aí que prestam serviços para a Petrobras, né, que estão deixando de pagar os salários dos trabalhadores, né, que estão deixando de pagar inclusive rescisão, uma série de direitos, né, que os trabalhadores vêm reivindicando, vêm reclamando, vêm se organizando em greve, né? E isso aí também coloca por terra, né, a história de que uma empresa pública ela não gera lucro, né? Ainda que isso tenha a ver também com o preço paritário internacional, né, o PPI, né, isso aí demonstra que uma empresa pública ela pode ter lucro, né, ela pode ter uma boa saúde econômica, financeira aí. E também isso aí acaba também colocando em xeque aí, né, a direita, né, e a extrema direita aí que fala que é preciso privatizar por esses motivos, né? Então, tá aí, né, os números mostrando, né, que não tem que essa falácia, né, demonstra essa falácia da direita e da extrema direita. Uma outra coisa importante dizer, né, é que esse lucro, né, ele está sendo impulsionado, né, justamente para muito disso recai sobre os ombros da população brasileira, né, que sofre aí com esse aumento constante do preço dos combustíveis, né, que faz também com que aumente aí o preço dos alimentos, dos produtos aí nos supermercados, né. O povo aí está vivendo uma crise, né, o Brasil vive uma crise inflacionária muito grande, né, que resulta aí numa miserabilidade muito grande no país, né? E enquanto o povo aí paga cada vez mais caro aí o combustível, né? Quem lucra com isso são os acionistas aí, principalmente acionistas aí de Nova York, né? A gente até noticiou aqui na outra semana, né? Falamos sobre a questão aí de que os acionistas, né, estrangeiros aí, eles levam a maior parte, né, do bolo, né, daquilo que a Petrobras produz, né? Ou seja, os estrangeiros levam mais do que as instituições públicas, né? E mais também que os acionistas brasileiros, né? Eles têm aí por volta de 40%, né, de todo o lucro. Então, né, esses números aí demonstram, né, que é preciso defender aí uma Petrobras pública, né, e que esses recursos, né, não só pública, como 100% pública, né, e que esses recursos sejam revertidos aí, né, para amenizar a situação aí, para gerar emprego, para amenizar toda a situação que o povo, né, a população brasileira vem vivendo aí por conta do golpe de Estado no país, né, que desde 2016 aí vem precarizando cada vez mais as condições de vida. Bom, então com isso eu encerro e vou passar para o Caio, né, que vai trazer para nós aí uma notícia, né, sobre o aumento aí do diesel. Com você, Caio. Continuando nesse tema, né? Lembrar que a Petrobras, há dias atrás, ela autorizou nessa diretoria, a diretoria da empresa, o pagamento de 48 bilhões em dividendos para os acionistas, né? Isso que foi o superlucro da Petrobras, né? Chamar assim, só no primeiro trimestre. Bom, a gente está vendo aqui por que os acionistas, né? Eles pressionam tanto para subir o preço. E por isso que está subindo o preço de tudo, né? Bom, a gente noticiou aqui dias atrás que as associações, né, de acionistas e tudo mais da Petrobras, eles estavam cobrando que a Petrobras ela reajustasse novamente os preços por conta que o preço da gasolina, dos combustíveis e do barril do petróleo está subindo, né, no mercado internacional e aqui está ficando defasado, mesmo com o preço que o brasileiro já paga nos combustíveis. Bom, e efetivamente a Petrobras reajustou, ou vai reajustar amanhã, né? Já anunciou o preço do diesel. Então, o diesel, a partir de amanhã, vai ter um reajuste aí de 8,87% e vai passar por litro a sair de 4,51
para R$ 4,91, que o preço médio, né? Bom, por enquanto, né? Por enquanto, a Petrobras disse que não vai reajustar o preço da gasolina, nem do gás de cozinha. No entanto, né? Segundo os próprios acionistas, né? E esses preços já estão defasados, porque eles calculam dia a dia. Conforme sobe o preço internacional, eles querem já que suba o preço interno aqui no Brasil. Isso é produto do quê? Da política de paridade de preços, né? Que foi implementada pelos golpistas já no governo Temer e continuada pelo Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que é cínico, né? Que ele é, assim, o ápice do cinismo, ele foi falar que a Petrobras, né? Tá aumentando o preço. Quando a Petrobras aumenta o preço por conta da política que ele mesmo defende e propõe, né? Que é um cínico, você vê? Quer dizer, então vamos acabar com a política de paridade, vamos reestatizar a empresa, né? Já que ele é contra o aumento dos preços, mas não, ele quer dizer, é só um jogo de cena, né? Como um político velhaco que ele é, né? Um jogo de cena. Mas tá aí, então, a partir de amanhã, dia 10, os postos de gasolina aí vão estar com esse novo ajuste no diesel, né? E a gente não sabe, mas provavelmente em alguns dias nós vamos ter mais aumento dos outros combustíveis. Tenhamos certeza se a gente não parar, né, essa política dos golpistas. É isso aí, Tiago. Beleza, Caio. Bom, vamos seguir aqui o nosso programa, né? Só queria deixar aqui uma boa noite para os companheiros aqui que entraram, né? Depois dos nossos primeiros cumprimentos aí, né? Entrou a companheira Estefânia, né? Juju Dombás, Z, o Rivelino Negão, deixou uma boa noite aqui. Companheira Angelina Dias também. E a companheira Clenilza também tá aí, deixou o seu boa noite. Bom, vou seguir aqui na nossa pauta e trazer uma outra importante notícia aqui, que é os partidos da terceira via, né, passam aí a apoiar o Bolsonaro nos estados, né? O Bolsonaro, né, deu uma emparedada aí na terceira via, né? Se aproximou do PSDB e do União Brasil, né, que é a fusão do PSL com o DEM, né? Há 5 meses aí, às vésperas, né, da eleição, ele dá essa emparedada aí na terceira via, né? São 6 os estados onde já existe essa aproximação, né? Os estados Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, e também aí, né, esse apoio aí deve ser resolvido aí no Ceará e na Paraíba também. Então, 6 estados aí onde o Bolsonaro, né, já conseguiu o apoio desses dois partidos aí fascistas, né? Eu acho que é importante dizer aqui, né, como ficar claro, né, quando a gente foi contra a participação do PSDB, né, o partido que representa o neoliberalismo aqui no Brasil, né, quando a gente foi contra, e da esquerda, né, tá na rua aí, né, com esses golpistas, né? E finalmente agora, né, faltando 5 meses aí para o início das eleições aí, né, a gente tem essa aproximação, né, do Bolsonaro, né, do PL, né, o PL que foi o partido aliado do PT em 2002, né? PL, PSDB, PSL e DEM aí se juntando aí e praticamente, né, definindo aí o jogo aí, né? Muito provavelmente a terceira via que já não emplacava, né, fica cada vez mais distante aí que seja lançada a terceira via, né? As candidaturas do Luciano Bivar, né, do União Brasil, do João Dória, do PSDB, e da Simone Tebet, do MDB, né, parece cada vez mais isolada aí, né, apesar de ter rolado muita conversa em torno da candidatura como chama do Rio Grande do Sul? Alguém sopra para mim. Eduardo Leite, né, o Bolso Gay.
apesar de ter aí ter rolado bastante rumor aí em torno da candidatura dele, né, tá cada vez mais distante aí a possibilidade da terceira via emplacar, né? Com isso, né, também é importante dizer aí sobre as alianças, né, que o PT busca fazer, né, a oficialização aí né, do Lula com o Alckmin, né, que é um elemento aí do PSDB, né? A gente sabe que o PSB é simplesmente uma sucursal, né? O PSB que se reuniu, com que flertou aí com o Sérgio Moro, né? Com outros candidatos aí da direita, né? Outros candidatos golpistas, né? Mostrando aí que é preciso mesmo, né? Para o Bolsonaro, ele já está tirando a diferença aí, né? Nas pesquisas que existem entre os votos dele e do Lula, né? Muito provavelmente, se confirmar esse apoio desses partidos, o Bolsonaro vai vir muito forte, né, para as eleições aí, né? Então, mais do que nunca, né, fica claro aí que a esquerda, né, querendo aí se unir com a direita golpista, né, com um discurso contido, né, querendo paz e amor e tudo mais, isso aí não vai resolver, né? O que vai resolver é chamar a população a lutar, a defender um programa que contém ali seus próprios, né, suas próprias reivindicações, né, as reivindicações de seus interesses, né, com muita mobilização na rua. Sem mobilização na rua, vai ser muito difícil levar essas eleições, né, e a situação ela vai demonstrando que nós caminhamos exatamente para isso, né? Então, preciso colocar a população na rua para defender um programa de interesse dos trabalhadores, né? Romper aí com essa política paz e amor que a direita golpista aí vem impondo e minando a candidatura do maior líder popular do país, que é o ex-presidente Lula. Bom, vou passar aqui para o companheiro Caio, né, que vai dar a nossa próxima notícia aí, né, que é sobre a chantagem aí. Bom, acabei me antecipando ao Caio aí, a chantagem, né, dos aliados da direita. Com você, Caio. Falar uma notícia, né? Tem um tom assim daquela campanha da imprensa capitalista, né? Fofoca. Mas, segundo a imprensa capitalista, o PSD, esse mesmo, PSD, o Partido do Kassab, partido de direita, podemos dizer quase assim de extrema direita, né? Eles estariam aí em um acordo com o PT, com o ex-presidente Lula, para apoiá-lo, né? Mas esse acordo estaria sendo rompido, né? E eles estão ameaçando, então, apoiar o Bolsonaro, mostrando assim, que se é fato, né? São os oportunistas, né? Que não tem. Eles vão para onde for melhor para eles, né? Eles apoiam o Bolsonaro, apoiam o Mussolini, sei lá, qualquer um, dependendo do interesse, né, deles próprios. Mas esse acordo não estaria sendo efetivado com o PT por conta da vaga para o Senado, né? Então, o Calil, né, Alexandre Calil, o prefeito fascistoide de Belo Horizonte, ele está se lançando aí, quer se lançar ao governo, né? E vai ter o Alexandre Silveira, que é atual senador, que é o posto, perdão, a vaga ao Senado, né? O PSD vai lançar, né? O Alexandre Silveira a vaga ao Senado. E no Senado, esse ano, para Minas Gerais, só tem uma vaga. Então, eles querem impedir que o PT, né, lance a candidatura ao Senado. E se o PT lançar a candidatura ao Senado, eles vão boicotar, então, e apoiar, né, o Bolsonaro, não vão apoiar o Lula para presidente. O PT tem um candidato que é deputado, né? Deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e que se colocou aí para ser candidato, né,
ao Senado por Minas Gerais. Então está essa crise, segundo a imprensa capitalista, o Lula, que está em Minas Gerais, né? O Lula está lá em Minas Gerais, inclusive nesse momento fazendo uma atividade, né, pública, com alguns partidos e tal, mas ele, segundo a imprensa, o Lula teria oferecido um almoço, né, com o Calil, um dos chefes aí, dos caciques desse partido, no estado, que teria negado, né, e ele só vai se encontrar com Lula, segundo a imprensa capitalista, né, que é cheia de fofoca. Só vai se encontrar com Lula resolvido o problema, quer dizer, que o PT retire a candidatura ao Senado e apoie eles, né, para o cargo de Senado, que em troca eles supostamente apoiariam para o cargo para a presidência. Bom, o PSD é um partido extremamente direitista, né? Já para saber que é o partido do Kassab, né? Organizado pelo Kassab, foi prefeito em São Paulo, um prefeito tipo fascista, né? Uma espécie de Dória antes do surgimento dessa figura nefasta, né? Ele fez um monte de loucura aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Inclusive a lei Cidade Limpa, né? Ele mandou tirar todos os outdoors de tudo quanto é lugar. Ele fez um monte de coisa, né? E o Dória seguiu essa política, né? E mandou apagar até as obras de arte que estava feita nos prédios, né? Bom, logicamente que o PSD é um partido inexpressivo do ponto de vista do apoio à candidatura Lula. Eles não vão fazer nada pela candidatura Lula, absurdo, né? É como se, às vezes, o companheiro Rui falou na análise, que às vezes a estratégia do PT é absurda, né? Que eles saem aí pegando tudo quanto é lixo que tem lixo político que tem por aí, e não sei, para reciclar, não sei qual que é o objetivo, né? Mas é evidente uma coisa: o apoio desse partido ao PT, primeiro, para a eleição não significa nada, eles não vão mobilizar ninguém, eles não têm voto nenhum, é tudo máquina, né? Eles não vão ajudar em nada, mas sem dúvida eles vão ser um dos primeiros a atrair, né? Caso essa aliança esdrúxula aconteça, o PT. Então, e inclusive a forçar, né? A pressionar o PT para a direita. Então, é uma coisa que a gente tem discutido, né? Que a campanha do Lula, ela tem que apostar, né? Na mobilização do povo. Se alguém pode eleger o Lula, é o povo. A burguesia não vai eleger o Lula, né? Nem os partidos burgueses. Então, nós temos essa discordância, né? Vamos colocar assim, embora nós apoiamos incondicionalmente a candidatura Lula, ou seja, sem condições, né? Nós não estamos impondo condições nenhuma para apoiar o Lula. Ele tem a política dele, mas nós estamos destacando aqui porque é uma questão importante, né? Porque isso daí não vai afetar só o Lula e o PT, vai afetar todo mundo, né? A burguesia está preparando aí inclusive a gente está vendo, a gente vai ter notícias depois, a burguesia está preparando aí um possível puxada de tapete, né? No Lula e no PT, e esse tipo de aliança corrobora, né? Com essa puxada de tapete que estão preparando. Então, só destacar isso daí, né? Tem o PSD, oportunistas, estão aí querendo se valer do prestígio do Lula para eleger um senador, mas eles não vão dar nada em troca também. Um ótimo negócio para a direita, né, Caio? Bom, eu vou só repassar aqui, né, o pessoal que entrou aqui mais recente. Gente, vamos ajudar nós aí compartilhando o vídeo, né, curtindo, né, o nosso programa aqui, deixa o seu like, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Quem não se tornou membro, se torne. Quem não seguiu o ótimo exemplo da companheira Carla aí, mande seu super sticker, né? Que toda ajuda aí é bem-vinda para manter a nossa TV, né? A Causa Operária TV funcionando aí, né? Todos os dias. Bom, passar aqui rapidamente.
deixar aqui uma boa noite para o companheiro Luiz Hamilton, o Lino Alves, companheiro, também está presente, Arnaldo Ricardo, Denise M. Prates, Humberto Batista, companheiro Tony, NVF, Marcelo Mendes, deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci aqui, Daniel, eu acho que é isso. Bom, deixei o boa noite aí para todo mundo. E vou trazer agora, né, uma notícia que, na verdade, ela é uma constatação, né, daquilo que nós do Partido da Causa Operária sempre denunciamos, né, o que é, né, de verdade, né, isso aqui não é uma notícia sobre o Marcelo Freixo, né, sobre a sua candidatura aí ao governo do Rio de Janeiro, né, mas eu acho que essa situação ela vai refletir o que é de fato o PSOL, né? Quando a gente denunciou, né, todo o caráter direitista, né, que está dentro aí que tem esses políticos aí que estão aí no PSOL, né? A gente teve uma série de figuras aí importantes, né, de parlamentares aí que abandonaram o PSOL, né, e que acabaram revelando tudo aquilo que a gente já vinha denunciando, né. E o Marcelo Freixo, eu acho que é o exemplo mais bem acabado de tudo aquilo que a gente denunciou. Né, o que eu vou trazer aqui para vocês, companheiros, é o seguinte: o Marcelo Freixo, né, ele recebeu aí apoio, né, através de um manifesto, né, para sua candidatura a governo do estado do Rio de Janeiro, onde assinam aí, né, evangélicos, policiais e empresários, né? Então aí, assim, né, isso aí demonstra, né, para onde vai sempre teve indo o PSOL, né? O Marcelo Freixo, que agora está no PSB aí junto com Flávio Dino, com Tabata Amaral, que até ontem tinha aí o outras figuras aí, tem ainda, né, o Alckmin agora, ou seja, né, o Alckmin, Márcio França, né, todas essas figuras aí escrotas, né, da política nacional, né, Marcelo Freixo aí recebe aí apoio dos evangélicos, né, do coronel Alberto Pinheiro Neto, né, ele é ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, né, eu e o Caio, a gente esteve no Rio de Janeiro, né, na Conferência Nacional de Negros, a gente viu que não era exagero do companheiro André Constantini de que era uma faixa de Gaza, né, a gente viu, né, a intimidação, né, com que com que esses policiais, né, que ocupam aí, né, a favela do Jacarezinho, né, como é ostensivo, né, a sua patrulha ali, né, com armas, né, de alto calibre, né, apontando aí para moradores, né. A gente até teve agora recentemente, acho que mais um caso aí, né, envolvendo aí a polícia militar, né, na favela do Jacarezinho. Então, assim, é com esse tipo de gente, né, que o Marcelo Freixo aí, né, recebe, é desse tipo de gente que o Marcelo Freixo está recebendo apoio, né. Também recebeu apoio de outros policiais aí, né, autoridades aí, comandante superior da Escola Militar, né, Antônio Carbalo, e ex-chefe do Estado-Maior também, o Coronel Robson Rodrigues, entre outras figuras aí, né? Nós, como todos aí que nos acompanham sabem, né? A gente é a favor da dissolução da Polícia Militar, né? Essa máquina mortífera aí, né? Que assassina os pretos na periferia, né? Os trabalhadores do campo, os indígenas aí, né? Então, preciso fazer essa denúncia, né? O Marcelo Freixo aí, que é um defensor da repressão, né? Que apoiou, né? E foi autor de uma série de leis aí,
para reprimir ainda mais a população, né? Leis aí que recaíram sobre a esquerda, como é o caso da lei de organização criminosa, né? Então, né, cada vez mais autêntico aí o Marcelo Freixo. E um outro apoio que ele recebeu também, né, foi do Armínio Fraga, né, entre os empresários aí, né, o Armínio Fraga, né, que já tinha apoiado um outro candidato, né, um vereador aí, eu não lembro o nome dele, né, Wesley alguma coisa. Na época o PSOL cogitou até expulsar o rapaz do partido, né? O Marcelo Freixo foi o maior defensor aí, né, de receber, né, dinheiro da burguesia, dinheiro de capitalista no PSOL, né? Mostrando aí, né, que serve a sua política, né? O Armínio Fraga, uma pessoa aí, né, um banqueiro aí que sempre teve aí por trás, né, do PSDB, né, teve junto aí com Fernando Henrique Cardoso, que fez aí o pior, né, governo que o país já conheceu, né? Um governo aí que jogou 50 milhões de pessoas na indigência, né, que matava 300 pessoas aí por dia de fome no Nordeste, né, que destruiu aí um terço da indústria. Não, então são com esses criminosos aí, são esses criminosos que apoiam aí a candidatura do Marcelo Freixo, né? Essa figura aí direitista, né, que está nesse partido golpista, que é o PSB, né, e que expressa bem para onde vai a política do PSOL, né? Todas essas pessoas que buscam sair que estão saindo do PSOL, né, que está fazendo o PSOL entrar em uma crise muito grande, né? Todos eles aí mostrando o maior oportunismo possível político, né? Bom, com isso aqui eu encerro e passo aí para o Caio, que vai trazer para nós aí o falso debate, né, sobre a sala escura, né, abre aspas, né, a sala escura, e as eleições fora de controle. Explica para nós, Caio, do que se trata. Não, isso aqui uma notícia, né? Que o Tribunal Superior Eleitoral, ele rebateu, ou pelo menos procurou rebater, né? Os questionamentos que as Forças Armadas haviam enviado em relação ao processo eleitoral brasileiro. Então, as Forças Armadas, né, enviaram aí 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral. E uma das coisas, né, mostrando que não tem aquele ditado onde tem fumaça tem fogo, né? Então o Bolsonaro ele já havia, em falas dele, em vários momentos, falado de uma sala escura do TSE, onde são contados os votos efetivamente, né? Quer dizer, por fora do processo que seria o normal, e tem a sala escura, que é onde se decide, né? Quem ganha e quem não ganha. E o TSE, as Forças Armadas teriam se referido a esse fato, né? De alguma maneira. E agora o Tribunal Superior Eleitoral, ele reafirmou que não, ele reafirmou a segurança, né, das urnas eletrônicas. Você vê que a prova que eles dão é simplesmente reafirmar a segurança do processo, quer dizer, não tem prova nenhuma, não tem estudo técnico, não tem nada. Ele simplesmente diz que é seguro, pode confiar. E que também não tem sala escura, não. A pessoa pode ficar tranquilo que que não há nenhum tipo de sala escura onde os votos são decididos, né? Seria assim, né? O lugar onde a eleição é decidida, independentemente das urnas e dos votos reais. Bom, a gente viu esse problema aqui é um problema interessante, né? Porque se voltou a cargo, né? Essa questão das urnas. A gente viu pelo menos duas iniciativas, inclusive internacionais, duas ingerências no país, né? Que não é isso é um crime, né? Por exemplo, um cidadão aí que é diretor da CIA,
da agência de inteligência norte-americana, especialista em dar golpe em todo quanto é lugar no mundo, inclusive no Brasil já deram vários, né? Reconhecidamente. Não é que é só uma que a gente imputa a CIA, não, eles é reconhecido e documentado. E eles deram vários golpes em vários lugares do mundo, né? A gente não sabe se está na casa das centenas ou dos milhares de golpes, dos mais sangrentos de todo tipo. E um diretor da CIA esteve no Brasil, foi revelado, né, recentemente, que em 2000, se eu não me engano, em 2021 ele esteve no Brasil e teria se encontrado com Bolsonaro e alguns generais ministros, como o general Heleno, e teria dito que eles deveriam parar de questionar a integridade do processo eleitoral, das urnas, mais especificamente, né, no Brasil. Né? Tem que parar com isso daí. E, inclusive, a secretária de Estado norte-americana para assuntos políticos, Victoria Nuland, né, que inclusive foi uma das organizadoras do golpe de Estado na Ucrânia, estava lá junto com Euromaidan, né, organizando. Inclusive, vazou dela, né, falando que deu 5 bilhões, se eu não me engano, para organizar o negócio. E ela veio para o Brasil também numa viagem estranha, né? Se encontrar com empreendedores que ninguém nunca ouviu falar de tais empreendedores. E disse numa entrevista para um jornal que o Brasil tem eleição aqui, pode ficar tranquilo que aqui não. Aqui a eleição é segura. A urna, embora eles não usem, né? Urna eletrônica, os norte-americanos, e nenhum país europeu também usa, mas ela falou que aqui pode ficar tranquilo, que aqui é tudo. Bom, você vê que tem uma insistência, né? Na questão das urnas eletrônicas. A esquerda brasileira ela é infantil, inocente, né? Eles acham assim que você não pode falar mal das urnas, que a burguesia toda apoia as urnas. Então, como você vai falar mal, né? Parece que não pega bem. Parece que você é uma pessoa antiquada, né? Conspiracionista. Mas tá ficando claro que tem um problema aí, né? E que eles estão organizando de alguma maneira. Aí, por exemplo, se tem uma fraude eleitoral, nós não podemos falar nada, porque a urna é sagrada, né? Ninguém pode falar nada. Aí vamos supor que eles criem todo um sistema, uma maneira de fazer o Lula perder. Bom, e tanto é assim, tanto é verdade, que as pessoas que estão nos meandros, né, da política, o Bolsonaro ele é deputado há 27 anos, né? As Forças Armadas, as Forças Armadas controlaram o processo eleitoral no Brasil desde 1964, pelo menos, né? Então, eles não sabem? Será que eles não sabem? E outra coisa, esse negócio da salinha secreta, da sala escura, isso é uma denúncia grave, né? Então tá aí, tem essa situação. O TSE não provou nada também. Ele simplesmente reafirmou, né, que a gente pode ficar tranquilo, né, que o Tribunal Superior Eleitoral está aí para corrigir, né, e para garantir a integridade, a seguridade do processo eleitoral e que as urnas são também invioláveis, né? Segundo o ministro Edson Fachin, veja só quem é o ministro que manda no TSE. É o Edson Fachin, né? Bom, o Edson Fachin, essa pessoa tão democrática, né? Ele disse o seguinte, que, acima de tudo, a exortar o respeito... primeiro ele agradeceu, né, os questionamentos das Forças Armadas, depois ele concluiu da seguinte maneira, ele queria exortar, né, agradecer aí o questionamento das Forças Armadas, mas, acima de tudo, exortar o respeito ao resultado das eleições como condição de possibilidade do Estado democrático de direito, de uma sociedade livre, justa, solidária nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Essa é a missão, né, do TSE, exortar o respeito ao resultado das eleições. Quer dizer, não é que o TSE não tem um problema aí de você conferir, né, ser uma coisa transparente.
que as pessoas possam ver. O TSE está aí para fazer com que o resultado das eleições seja garantido, seja ele qual for, de que maneira ele acontecer, né? Então tá aí esse debate acho que vai voltar, né, à tona, esse problema das urnas, e a gente não pode ficar com uma opinião infantil de que a urna não pode, né, é inviolável e o TSE vai garantir a integridade da eleição. O Caio, teve uma declaração interessante, né, que o Fachin deu, né, de que não poderia atacar as urnas eletrônicas, né, não poderia atacar o próprio TSE, porque isso seria um ataque à democracia, né? Então a gente fica aí, né? A democracia seria esse tipo de gente, né? Conforme você colocou, né? Esses democratas aí que, caso você ameace lá atacar o STF, eles mandam te prender. Esses são os democratas. Essa é a democracia, né? Bom, seguir aqui a nossa pauta, né? Trazer aqui, né, um debate aí sobre o lançamento, né, da pré-candidatura do Lula, né? E a tentativa aí de vender, né, o Alckmin como sendo uma coisa boa aí, né, para a candidatura do Lula, né, Caio? O Caio deve ter visto aí, né? O Gabriel também deve ter visto. É uma série de publicações, assim, umas coisas assim que se não tivesse o PCO era para a gente começar a pular de prédio, né? Começar a se matar aí, né? Porque o que rolou de videozinho, né? De uma suposta receita de Lula com chuchu é um negócio assim, até eu não tenho nem como classificar esse tipo de coisa, né? Porque o apelido que o Alckmin ganhou de chuchu era justamente uma coisa que era para ter um caráter negativo, né? É o Alckmin aí que cansou de mandar a polícia bater em professor, né? Que contribuiu para a destruição aí, né, da educação no estado de São Paulo, né? Dos serviços públicos no estado de São Paulo. Um cara que foi ator aí também, né? Participou, né, do golpe de Estado no país, né, liberando as catracas aí para as mobilizações aí que foram tomadas pela extrema direita, né, que foram conduzidas aí pela organização fascista, né, que é o MBL, né, e que também aí deu uma série de declarações dizendo que o PT era uma organização criminosa, né, dizendo que o Lula era ladrão, né, então agora eles tentam, né, o setor aí mais conservador do PT, né, essa ala direitista aí que faz qualquer negócio para poder manter seus privilégios, para poder manter seu carguinho, né, defendem aí como se o Alckmin fosse um fator positivo para a candidatura do Lula, né? E o que a gente vê é justamente o contrário, né? Essa política tá minando, na verdade, a candidatura do Lula. Nessa história eu vi aí não só o Lula, né, mas como outros políticos aí do PT, como o Edinho Silva mesmo, né, que veio dizer que tem que fazer as coisas com negociar, né, com paz, nada de violência, nada de ataques, né, assim como a gente tivesse que ser pacífico diante da situação que o país se encontra, né? A população que morreu aí centenas de milhares por falta de investimento aí na pandemia, né? Milhões de pessoas aí que foram jogadas no desemprego, milhões de pessoas que nesse momento estão passando fome, né? Que estão sem acesso a uma série de serviços essenciais, né? Essa população aí deveria ficar tranquila, né? Pedir aí com carinho, né? Quem sabe a burguesia, né, reverte todas as maldades aí que avançou aí contra a população, como é o caso da destruição da CLT, da Previdência, enfim, uma série de atrocidades, né? O Caio trouxe aí a questão do salário, a questão da inflação. Então, assim, a gente teria que ser um cordeirinho, pedir com paz, amor ali, né? De repente até fazer uma reza e tal, e aí eles vão atender, né, a população, vão garantir as condições de vida para a população.
A verdade é que essa política, ela é uma política de derrota, né? O povo está revoltado com a situação que ele está vivendo. O correto era chamar essa população para a rua, né? Defender um programa de luta, né? Um programa que trouxesse aí medidas para acabar com o desemprego, né? Como é o caso da redução da jornada de trabalho, né? Um auxílio emergencial de verdade para o cara não cair na miséria, né? Que fosse de pelo menos um salário, defender os aumentos salariais aí, como os professores vêm reivindicando, os trabalhadores da CSN vêm reivindicando, os servidores públicos federais estão reivindicando, né? Que a gente, inclusive, isso é uma pauta do PCO, um reajuste de 50% imediato, né? A defesa de um salário vital, né? A defesa das empresas públicas como a Petrobras, como a Eletrobras, como o Correios, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, né? Tem uma pauta aí de interesse popular, né? Trazer a população a lutar, né? Por essas pautas importantes, né? E quando a gente vê, na verdade, um caminho totalmente diferente, né? Ao invés de fazer uma unidade com a população, de fazer uma campanha de rua verdadeira, né? Cada vez mais aí uma campanha de bastidor, de negociata aí com a direita e tudo mais, né? Essa política miúda, né? Que a gente sabe que vai ser um desastre. Por outro lado, diziam que o Alckmin traria um aumento, né? Que seria bom aí porque aumentaria a votação, né? Aumentaria aí os votos do Lula, né? O que a gente viu foi exatamente o contrário, né? O Lula aí que estava com 35,8%, né, das intenções de voto, caiu para 34,9%, né? Então demonstra aí que não tem ganho nenhum, né? O Alckmin é como vice, né? O que acontece, na verdade, é um racha, né, no bloco de esquerda aí que apoia o Lula, né? Que inclusive isso aí resultou num esvaziamento do dia mais importante de luta dos trabalhadores, que foi o 1º de maio. Então, é preciso aí defender, né, o Lula sem Alckmin, né? Nós defendemos a candidatura do Lula e vamos fazer todo o possível, né, uma campanha enorme, colocar todos os nossos esforços aí para que os militantes do PT decidam sobre a política do seu partido, para que rejeitem esse criminoso que é o Geraldo Alckmin, né, que é um sabotador aí, né, da candidatura do Lula. Bom, com isso eu passo aí para o companheiro Caio, que vai falar aí sobre a nossa rifa aí, né, vai para Cuba, né, e é com você, Caio. É isso aí, bom, fazer um convite a todo mundo que está assistindo e a todo mundo que vai ver depois. Os comitês de luta contra o golpe, né, os comitês agora por Lula presidente e o Partido da Causa Operária lançaram uma ação entre amigos extremamente importante, né, que pode levar você até Cuba para ficar lá uma semana, né, com tudo pago, com viagem paga e hospedagem paga, né? E essa campanha, né, extremamente boa, né, de participar, né? Quem não gostaria de estar em Cuba, conhecer um país onde aconteceu uma revolução socialista, de tipo socialista, né? Uma coisa assim extraordinária. Ver os monumentos, toda a história do país, um país extraordinário, além de ser um país turístico belíssimo, né? Mas o mais importante da campanha, além de você poder concorrer, né, a uma viagem até Cuba, com acompanhante, inclusive, é que essa campanha ela serve para financiar a campanha dos comitês por Lula presidente, tirando milhares de materiais. E não podemos dizer que nós estamos na casa dos centenas de milhares e não queremos chegar na casa do milhão, né? Milhão de materiais, né? Inclusive para a gente poder tirar essa campanha, colocar a campanha na rua, tirar aí dessa campanha por cima que está sendo feita, essa campanha sem sal, morna, né? E colocar a campanha na rua, né? A campanha de massas. Então é fundamental a sua participação, né, nessa campanha. Ajude
participe da campanha. E como funciona? Você vai comprar uma rifa, você pode comprar quantas rifas quiser, né? Tem mais de... Você escolhe o número que você quiser e você vai pagar R$ 50 por cada rifa, e esse dinheiro é o dinheiro que a gente usa, né, os comitês, para financiar essa campanha importantíssima, né? Quem esteve, por exemplo, no ato de 1º de maio, em São Paulo, em outros lugares também, viu que os comitês de luta e o PCO eram o único que tinha uma grande quantidade de material no 1º de maio. Cartazes, panfletos, adesivo, como eu tenho um adesivinho aqui, ó, dessa campanha, vou mostrar para vocês. Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Então, companheiros, você faz o quê? Você vai pagar R$ 50 no número e financia a campanha e, de quebra, concorre uma viagem para Cuba. Então, você pode encontrar a campanha lá no site rifei.me/vai para Cuba, que você vai encontrar e você pode comprar ali, escolher o seu número, fazer sua fezinha, comprar quantos números quiser, né? E participar dessa campanha, que você concorre a um prêmio sensacional e ainda financia, que é mais importante, a campanha por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores. É isso aí, Thiago. É isso aí, Caio. Bom, importantíssimo aí esse recado que o Caio deixou, né? É importante dizer que a campanha dos comitês, né, por Lula presidente, ela já se iniciou, né, Caio? Nós já estamos aí na rua, né, com panfletos, com cartazes aí, né, com os adesivos, né? Então a gente não é uma campanha que vai esperar até outubro, é uma campanha que nós entendemos que deve começar imediatamente, né, para que a gente garanta aí que a população saia para a rua para defender a candidatura do Lula, que é o mais importante. Bom, antes de dar a próxima notícia aqui, dar mais um boa noite aqui para os companheiros, né? Desidério Silva, Jonas M. do Nascimento, Vanderlei Luiz, Eliana Monteiro, companheira Donise Meirelles aí deixou um sticker para nós. Sigam o exemplo da companheira, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar, se inscrever, se tornar membro e mandar o seu super sticker. Deixar aqui uma boa noite para o Tony, Monique FC, deve ser Futebol Clube, né? Fábio Luiz, Melanie, José Antônio F. Alves, Recuperação, Edna Costa, Carlos Fragata, Heloísa Berg, e são esses por hora. Bom, seguindo aqui, vou chamar, na verdade, né, o boletim direto da Rússia aí, com os nossos enviados especiais, né, o companheiro Eduardo Vasco, né, que é o editor do Diário da Causa Operária, né, e o companheiro Rafael Dantas, que é editor aí do Jornal da Causa Operária, né? Nós vamos trazer aqui as comemorações do Dia da Vitória, né, desse dia 9 de maio, essa data importante. Inclusive, eu vi o companheiro Vasco, né, falando, eu não sei se foi no sábado ou se foi em algum outro vídeo, né, que ele explica como as crianças, né, na Rússia aí, elas compreendem bem essa questão do nazismo, é ensinado desde pequeno, né, isso porque também, né, é importante deixar algumas coisas claras aqui que muitas vezes foge à compreensão, né, dos companheiros, né. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que em Israel, por exemplo, não se comemorou o Dia da Vitória, né, sobre o nazismo, né, que é uma coisa bastante estranha, já que eles se autodeclaram aí as maiores vítimas, né, do nazismo, né. E já na Rússia, né, eles não têm dúvida, né, as crianças aprendem desde cedo, né, conforme eu disse que o companheiro nos explicou aí, né, que as crianças aprendem desde cedo essa questão, né, são contra o nazismo. Por quê? Porque verdadeiramente quem foram as maiores vítimas do nazismo foram os russos, né, que tiveram aí seus territórios invadidos, aí foram milhões de pessoas que foram mortas, né,
cerca, eu acho que de 27 milhões de pessoas aí que perderam suas vidas, né? E quem derrotou o nazismo foi essa população, né? Que foi quem foi esmagada, né? E quem derrotou finalmente o nazismo, né? Então é por isso que eles compreendem, por isso que eles têm essa compreensão de passar para as crianças desde cedo, né? O que foi o nazismo, o que representou a vitória, né? Sobre o nazismo. Então, vou chamar o vídeo aí dos companheiros. Hoje, 9 de maio, o povo russo comemorou o dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. As festividades ocorrem todo ano em todas as cidades da Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas, e são marcadas principalmente por grandes desfiles militares. O maior deles, como de costume, ocorreu na Praça Vermelha, em Moscou. Acabar o programa? Programa, você fala? Nele, que já o deu presidente Vladimir Putin fez um discurso no qual destacou os seguintes pontos. A Tem uma OTAN notícia do ameaçou Caio a aí, né? Rússia e tampou os ouvidos para os apelos do Kremlin de que a expansão militar seria respondida de forma preventiva. A Rússia interveio na Ucrânia para proteger o povo russo do Donbás. Militares que voltaram do Donbás participaram da parada em Moscou. E veteranos norte-americanos que queriam participar da parada foram proibidos pelo governo dos Estados Unidos. A equipe da Causa Operária na Rússia assistiu das tribunas à Parada da Vitória em Rostov-do-Don. Ela teve o desfile de veículos utilizados na Segunda Guerra, tanques, lança-mísseis, 3.000 militares, socorristas que irão para o Donbás, integrantes da Guarda Juvenil, herdeira do Komsomol e dos Pioneiros, e também estudantes, mulheres e crianças. O evento se encerrou com a Marcha do Regimento Imortal. Onde milhares de pessoas desfilaram com o retrato de familiares que lutaram na guerra e incontáveis bandeiras da União Soviética. Foi lembrado no início da parada que a União Soviética derrotou o fascismo e que agora ele ressurge para ameaçar a Rússia na Ucrânia, e por isso os russos tiveram de intervir para desmilitarizar e desnazificar o Donbás, onde seus compatriotas estão sendo oprimidos.
mais de 20 mil pessoas assistiram à parada em Rostov. 94 veteranos da chamada Grande Guerra Patriótica estiveram presentes. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o Dia da Vitória não se resume a um feriado oficial. É uma verdadeira celebração popular, uma imensa mobilização de massas. E a maioria das pessoas são jovens, incluindo um número surpreendente de mulheres e crianças. As pessoas se aglomeram para assistir à parada e depois passeiam pelas ruas cantando músicas patrióticas, tremulando as bandeiras soviéticas, buzinando em seus carros, gritando e voltam para casa apenas no final da tarde. Em cidades da Ucrânia, libertas do domínio fascista, também foi comemorado o Dia da Vitória. Em Donetsk e Lugansk, no entanto, as festividades foram adiadas devido a ameaças e ao medo de ataques por parte dos ucranianos, sejam ataques dos canhões, dos tanques, dos mísseis e aviões, seja atentados terroristas. Eduardo Vasco, de Rostov-do-Don, para a Causa Operária TV. Bom, só destacar aqui, né, gente, o importante trabalho aí que os companheiros estão fazendo, né, na Rússia aí, acompanhando aí o conflito na Ucrânia, né, desmentindo aí, né, a imprensa burguesa aí que busca aí manipular, né, as informações, né, e como apareceu na tela aí, né, é importante que todo mundo ajude, né, mandando um Pix aí para o PCO na Rússia, né? @gmail.com. Então, quem quiser ajudar os companheiros aí, né, com as despesas, né, que os companheiros tiveram, né, estão tendo lá na Rússia, enviar um Pix aí para nos ajudar, né, a continuar a fazer esse trabalho importante, né, que nós estamos fazendo, o único partido de esquerda, né, a única imprensa aí operária, né, a cobrir o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, vou passar para o companheiro Caio, que vai falar aí brevemente aí sobre o Putin, né? O que o Putin destacou aí no Dia da Vitória. Com você, Caio. Só destacar rapidamente, o Putin discursou no dia da Vitória, né? Que é o que eles comemoram hoje, dia 9. Ele evocou, evidentemente, a luta, né, dos povos contra o nazismo da União Soviética, na época. E destacou também a importância, ele falou do passado e falou do presente, né, a importância da operação militar especial na Ucrânia em relação a desnazificar o país, quer dizer, e também, né, destacou que a operação militar na Ucrânia, ela foi resultado da política, né, do imperialismo, né, que não deixou outra alternativa à Rússia, né. E só um último detalhe, mostrando que ele é muito mais perspicaz, né, do que o Stalin, né? O Stalin, ele achou que o Hitler nunca ia invadir a União Soviética, né? Então ele não fez nada. Inclusive se aliou com Hitler. Já o Putin, não, ele agiu primeiro, né? Colocou o imperialismo na defensiva. Alguma lição ficou, né, Caio? Então é isso aí, gente. O Caio falou dessa importante lição aí, né, que o Putin aprendeu aí com os erros do Stalin, que condenou milhões de pessoas à morte aí, né, por confiar no Hitler. Bom, então com isso, gente, a gente vai estar encerrando aqui, vou passar para o companheiro Caio se despedir antes. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam, Gabriel na produção, o Caio aí a participação. Passo para o Caio fazer os seus cumprimentos
e encerrar o programa, Caio. Isso aí, boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, os companheiros aqui da bancada e da produção, e o resumo do dia volta amanhã e a gente se encontra aí na quarta-feira.